Quando um ex-cão policial farejou algo suspeito próximo a uma árvore, começou a latir incessantemente na direção dela. Alarmado, seu dono chamou imediatamente a polícia, que chegou com todos os oficiais disponíveis. O que os policiais descobriram dentro do tronco oco foi chocante e revelou um segredo terrível. Chase, um cão policial aposentado, desfrutava de liberdades incomuns devido à confiança total de seu dono Ethan. Correr solto na floresta sem coleira era uma rotina habitual para ele, explorando livremente os arredores e sempre retornando ao chamado de Ethan. Contudo, naquele dia, Chase parecia mais agitado que o normal. De repente, algo o impulsionou a partir em disparada. Ethan, surpreso, chamou e deu comandos para que Chase voltasse, mas, pela primeira vez desde que o adotou, o cão não respondeu. Correu à frente, rosnando enquanto avançava, deixando Ethan para trás, tentando acompanhá-lo. Ao se deparar com Chase, latindo intensamente para uma grande árvore morta, Ethan ficou perplexo, sem compreender o motivo. Confiando no treinamento de Chase, Ethan estava certo de que o cão havia encontrado algo. Entretanto, não fazia ideia do que poderia ser. Sem querer chamar a polícia, sem informações claras, Ethan decidiu investigar por conta própria. Ao tentar arrancar um pedaço de casca da árvore sem sucesso, ele vasculhou ao redor e avistou uma pedra afiada. Identificou um ponto oco. Bateu com a pedra, a casca se abriu e ele afastou para finalmente descobrir o que se escondia dentro. Enquanto batia na árvore, algo chocante aconteceu. Ethan ouviu o barulho de algo caindo no chão. Ao olhar com atenção, ele viu uma mão. Tomado pelo medo, Ethan deu um salto para trás. Ele precisava chamar a polícia. Mal podia acreditar que se encontrava envolvido em uma situação tão bizarra. Inicialmente, ao explicar à polícia, eles não entenderam o que Ethan dizia, mas depois que explicou que era o novo dono de Chase e o cão havia encontrado algo, prontamente eles decidiram enviar seu antigo parceiro, Jackson, para conduzir a investigação. Ethan compartilhou as coordenadas, e no instante em que Jackson ouviu que Chase havia detectado algo, apressou-se em chegar. Chase foi o fiel companheiro de Jackson por muitos anos, e o vínculo entre eles permanecia forte. Seu último caso juntos foi extremamente difícil. Eles entraram em uma emboscada e ambos ficaram feridos, com Chase se machucando enquanto o protegia. Essa experiência levou Chase a se aposentar da força. Enquanto Jackson estava hospitalizado, Chase foi dado para adoção, sem que ninguém o informasse. Foi um golpe devastador para Jackson. Nem mesmo revelaram quem o havia adotado. Ter agora a oportunidade de se despedir era algo maravilhoso para o policial, que ansiava por esse momento. Assim que Jackson chegou à floresta, captou imediatamente os latidos distintos de Chase. Ao se aproximar, deu a ordem para que o cão cessasse os latidos. Assim que Chase ouviu a voz de Jackson, virou-se e correu na direção do antigo parceiro. Pulou, lambeu, expressando uma alegria que ia além do treinamento habitual de Chase. Ethan se aproximou para explicar o que haviam encontrado na floresta, mas também para entender por que Chase estava tão animado ao ver um estranho. O vínculo entre eles era notório, e ao perceber que Jackson era o antigo parceiro do cão, deu um passo respeitoso para trás. No entanto, Jackson estava focado no caso. Ele se dirigiu à árvore e prontamente chamou mais policiais para bloquear a área e realizar a abertura da árvore sem comprometer as evidências. Ethan tentou se afastar, mas Chase não queria acompanhá-lo. O cão estava acostumado a ficar em cenas de crime e a permanecer fora do caminho até ser necessário. Por enquanto, Ethan teria que permanecer por perto. Ele observou atentamente enquanto a equipe forense abria a árvore, expondo uma série de objetos chocantes que estavam dentro do tronco. A luz do sol ainda brilhava, revelando a presença de um corpo ali dentro. Contudo, o mais surpreendente não era apenas isso. A vestimenta da pessoa era ainda mais impactante. O corpo trajava um uniforme policial, totalmente manchado de sangue. A etiqueta indicava o nome Mike, mas algo parecia estranho com a pessoa que estavam retirando. Durante a investigação, a equipe forense confirmou que o corpo encontrado se tratava de uma boneca de RCP. Porém, o uniforme era real e o sangue nele pertencia a um humano. Esse caso levantava questões intrigantes. Era um mistério que Jackson estava determinado a resolver. E para isso, precisaria de ajuda. E não havia ninguém melhor para auxiliá-lo do que seu antigo parceiro, Chase. Ao perceber que o cachorro queria ajudar, Ethan não o impediu quando Jackson pediu permissão para que Chase participasse da investigação.
Jackson instruiu Chase a farejar as roupas através de um saco de evidências e o cão imediatamente começou a rastrear. Era como se Chase nunca tivesse se afastado do trabalho. Ele seguiu um caminho pela floresta e, após 10 minutos, se sentou no meio de uma clareira, indicando que aquele era o ponto de origem do cheiro. Jackson examinou a área e notou marcas de pneus na terra. A pessoa que colocou a boneca na árvore provavelmente chegou de carro, o que explicava por que Chase conseguiu seguir o cheiro até aquele ponto, mas não além. Fizeram um molde das marcas dos pneus para compará-lo com os veículos que surgiriam em sua investigação. Ao voltar à delegacia, Jackson iniciou a busca por policiais com o nome Mike. Enquanto conduzia a pesquisa, alguns resultados preliminares chegaram. A equipe forense informou o tipo de sangue encontrado na cena e Jackson percebeu que coincidia com o sangue do ex-policial Mike, que recentemente havia sido demitido. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que encontraram uma boneca com o sangue do ex-policial, mas não o policial em si? As marcas dos pneus geraram mais perguntas do que respostas, pois coincidiam com o carro pessoal registrado por Mike. Jackson decidiu ir até o endereço residencial do oficial Mike para ouvir o que ele tinha a dizer. No entanto, ao chegar, a casa parecia abandonada. Nesse instante, uma vizinha saiu e compartilhou discretamente. Mike está fora há algumas semanas. Partiu um dia e nunca mais voltou. Achávamos que ele estava de férias, mas estranhamos o fato dele não pedir a alguém para recolher sua correspondência. Ele sempre fazia isso quando viajava. Intrigado, Jackson perguntou: e como ele estava agindo antes de ir embora? Alguma coisa diferente? A vizinha respondeu: oh, sim. Desde que foi demitido, ele mudou bastante. Reforçou a segurança em casa e ficou mais reservado. Parecia que algo o incomodava. Quando questionada sobre o que Mike estava vestindo quando partiu, ela mencionou algo ainda mais estranho. Ele estava usando seu uniforme policial, apesar de ter sido demitido da força. Seria o mesmo uniforme que estava ensanguentado no laboratório? Jackson orientou Chase a farejar a casa. No entanto, o cão não indicou nada de anormal. Diante da falta de evidências, eles retornaram à delegacia para aprofundar ainda mais a investigação. O capitão da polícia os esperava quando chegaram. Inicialmente lançou um olhar de desdém para Chase e em seguida dirigiu-se a Jackson informando que precisavam se afastar do caso de Mike. Outra delegacia assumiria, evitando possíveis conflitos de interesses, já que Mike tinha sido demitido do departamento deles. Jackson não era fã do capitão, especialmente porque organizou a adoção de Chase às suas costas enquanto ele se recuperava no hospital. Além disso, não queria abandonar o caso, pois estava determinado a desvendar o que tinha acontecido. Outro policial poderia não levar a sério, afinal, era apenas uma boneca. No entanto, algo dizia a Jackson que havia mais nessa história que ele não podia deixar passar. Assim, apesar da promessa feita ao capitão de que se afastaria, Jackson continuou sua busca incansável. Ele descobriu que o avô de Mike tinha uma cabana na floresta, um esconderijo perfeito. Com Chase ao seu lado, partiram à procura de Mike. Ao chegarem à cabana, encontraram a porta entreaberta e então Mike emergiu da floresta. Seu rosto estava machucado e ao vê-los tentou fugir, mas Chase saltou e o deteve. O ex-policial entrou em pânico até perceber que não pretendiam lhe fazer mal. Levou alguns minutos para conquistar sua confiança, mas finalmente Mike explicou o que havia acontecido. Mike foi pego tirando fotos de documentos alguns meses antes, o que acabou sendo o motivo de sua demissão. Mas isso não era toda a história. Os papéis que ele encontrou revelavam um segredo sombrio. Eram evidências de que o capitão recebia subornos de um empresário influente para fazer vista grossa quando ele cometia algo ilegal. Mike foi demitido porque o capitão o flagrou tirando fotos das evidências que poderiam expor esses segredos. Desde então, ele vinha tentando revelar a verdade. Mike explicou que usava seu uniforme naquele dia, pois se encontraria com um chefe de polícia, mas foi surpreendido por uma emboscada no caminho. Ao deparar-se com uma mulher com um pneu furado na beira da estrada, parou para ajudá-la, momento em que 3 homens saíram da floresta. Eles o atacaram e disseram que o chefe deles não apreciava sua investigação. Mike conseguiu escapar com vida. Suas roupas estavam manchadas de sangue e ele estava aterrorizado sendo perseguido. Em um ato desesperado, Mike usou uma boneca de RCP que tinha no banco de trás do carro, vestindo-a com seu uniforme e a colocando dentro de uma árvore oca. Sua esperança era que seus perseguidores encontrassem a boneca, proporcionando-lhe um precioso tempo para se esconder. Incerto sobre em quem confiar, ele buscou refúgio na cabana de seu avô.
Foi nesse contexto tenso que Jackson interveio, assegurando a Mike que poderia confiar nele e que resolveriam a situação. Entretanto, a cena tomou um novo rumo com a aparição inesperada do capitão, emergindo dos arbustos com sua arma em punho. Dirigindo-se a eles, ele disse: "Lamento, mas infelizmente não posso permitir que isso prossiga. Exporão tudo pelo qual trabalhei quando revelarem meu segredo, e isso é algo que não posso permitir. Agora precisarei encontrar uma solução permanente para manter meus segredos a salvo." Num movimento surpreendente, Chase pulou sobre o capitão quando ele ergueu os braços para atirar. O impacto fez com que o capitão caísse, e Jackson agiu rapidamente para prendê-lo, neutralizando qualquer ameaça iminente. Quanto à situação de Mike, ele foi reintegrado, e Jackson, agora promovido a capitão, uniu esforços com ele para construir um caso sólido contra o empresário, resultando na queda do seu império e em sua prisão. Apesar dos sucessos profissionais, uma despedida inevitável se aproximava. Ethan foi até a delegacia para buscar Chase, seu cachorro. Sentado ao lado de Jackson, Chase gemia a cada chamado de Ethan, evitando contato visual. Embora obediente, ficava evidente que ele não queria partir. Todos percebiam que Chase ainda pertencia a Jackson, inclusive Ethan. Foi doloroso notar que o cachorro resistia à ideia de ir com ele, mas era evidente o forte vínculo entre o cão e o policial. A interferência do capitão impediu que Jackson o adotasse desde o início. Com pesar, mas consciente de que era a decisão certa, Ethan deu sua bênção para que ficassem juntos. Agora que Jackson era capitão, eles não teriam tantas situações perigosas para lidar, mas juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Agora, eu quero saber de você, o que achou dessa história incrível? Como lidaria se fosse separado de seu amado animal de estimação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Mas espere, não saia agora, pois as emoções estão apenas começando. Imagine uma garotinha reservada e deprimida, caminhando com sua família em um campo tranquilo. De repente, 14 majestosos pastores alemães surgem diante dela, transformando completamente sua vida. O que aconteceu nesse encontro mágico? No próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo, você vai descobrir como os pastores alemães se tornaram o elo crucial para despertar a paixão dessa menina e transformar sua vida. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e embarque nessa jornada única de amor, descobertas e, é claro, patudos adoráveis. Até lá!